Olá, curiosos! Bem-vindos de volta ao sótão da Casa do Curioso. Aqui, onde as sombras dançam com segredos do passado, vamos revisitar um enigma que desafia a lógica e a razão, o incidente do Passo Dyatlov. Mas desta vez, vamos além das lendas e mergulhar nas teorias mais sólidas, buscando a verdade por trás da tragédia que ceifou a vida de 9 esquiadores nos Montes Urais em 1959. Em janeiro de 1959, um grupo de 10 esquiadores experientes, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição desafiadora. Eram jovens, cheios de vida, estudantes e engenheiros do Instituto Politécnico dos Urais, com vasta experiência em montanhismo. A jornada era classificada como categoria terceira, a mais difícil da época, exigindo grande resistência e habilidades de sobrevivência em condições extremas, em um terreno inóspito e com temperaturas que podiam cair drasticamente, muitas vezes abaixo de menos 30 graus Celsius. Um dos membros, Yuri Yudin, adoeceu e foi forçado a retornar. Uma decisão que, sem saber, o salvaria de um destino terrível. Os 9 restantes seguiram em frente, documentando sua jornada com diários e fotografias que se tornariam as últimas evidências de suas vidas. No dia 1º de fevereiro, o grupo montou acampamento nas encostas do Kolassiako, a Montanha dos Mortos. A expectativa era de que eles retornassem à base até o dia 12 de fevereiro. Quando o prazo expirou e nenhum sinal foi dado, uma equipe de busca e resgate foi acionada. O que eles encontraram no dia 26 de fevereiro chocou a todos. A barraca do grupo estava abandonada, rasgada de dentro para fora, e todos os pertences haviam sido deixados para trás. Era como se os montanhistas tivessem fugido em pânico, descalços ou com apenas uma bota, em meio a uma nevasca brutal. Os primeiros 2 corpos, de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, foram encontrados a cerca de 1,5 quilômetros da barraca, perto de uma fogueira apagada, vestindo apenas roupas íntimas. Seus corpos apresentavam queimaduras e sinais de congelamento extremo. Meses depois, outros corpos foram localizados. Zinaida Kolmogorova, Igor Dyatlov e Rustem Slobodin foram encontrados em diferentes pontos entre a fogueira e a barraca. As autópsias revelaram fraturas no crânio de Slobodin, mas a causa da morte foi hipotermia. O mais perturbador veio com a descoberta dos últimos 4 corpos, em maio, enterrados em uma ravina sob 4 metros de neve. Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Nikolai Tibeaux-Brignoles e Alexander Kolevatov. Lyudmila e Semyon tinham lesões internas graves, costelas quebradas, crânios esmagados. Lyudmila ainda estava sem a língua e os olhos. E o mais estranho, as roupas de alguns deles apresentavam altos níveis de radiação. A investigação oficial soviética concluiu que a causa da morte foi uma força natural irresistível, e o caso foi rapidamente encerrado e classificado como secreto. Por décadas, essa conclusão alimentou as mais diversas teorias da conspiração: ataques de OVNIs, testes militares secretos, criaturas míticas como Yeti. No entanto, a ciência moderna tem nos oferecido explicações mais plausíveis. Uma das teorias mais aceitas, e que ganhou força com estudos recentes, é a da avalanche de Laje. Em 2021, pesquisadores suíços e russos, com o apoio do New York Times, publicaram um estudo que simulou as condições do Passo Dyatlov. Eles demonstraram que uma pequena avalanche de Laje, desencadeada por condições climáticas incomuns e pelo corte da neve para montar a barraca, poderia ter atingido o acampamento. Essa avalanche, embora não fosse massiva o suficiente para soterrar completamente o grupo, poderia ter causado ferimentos graves e o pânico inicial que os levou a cortar a barraca e fugir. As evidências que antes contradiziam a teoria da avalanche foram reavaliadas. A ausência de grandes depósitos de neve ou danos nas árvores pode ser explicada pelo tipo específico de avalanche, uma avalanche de laje, que é mais compacta e se move como um bloco. Os ferimentos internos, como fraturas no crânio e costelas quebradas, são consistentes com o impacto de uma massa de neve ou com a queda em terreno irregular durante a fuga desesperada. Outra teoria que complementa a da avalanche é a do infrassom. Proposta por Donnie Ishar em seu livro Dead Mountain, essa hipótese sugere que o vento, ao passar sobre o topo da montanha Kolassiako, poderia ter criado um fenômeno conhecido como vórtice de von Karman. Esse vórtice pode gerar infrassons, ondas sonoras de baixa frequência inaudíveis ao ouvido humano, mas que podem causar desconforto físico, náuseas, ansiedade e até ataques de pânico. Imagine o cenário: o grupo, já ferido e desorientado pela avalanche, é submetido a esses infrassons, intensificando o pânico e a confusão. Isso explicaria a fuga desordenada, a falta de roupas adequadas e a aparente irracionalidade de suas ações. A radiação nas roupas, por sua vez,
pode ser atribuída a resíduos de testes nucleares soviéticos na região, ou até mesmo a contaminação de equipamentos militares que o grupo poderia ter encontrado. O incidente do Passo Dyatlov, embora ainda envolto em mistério, começa a ter suas sombras dissipadas pela luz da ciência. Não há necessidade de recorrer a ietis ou OVNIs quando fenômenos naturais, combinados com o pânico e as condições extremas, podem explicar a tragédia. A força natural irresistível da investigação soviética, ao que tudo indica, era a força combinada de uma avalanche e os efeitos do infrassom. E você, qual a sua teoria? Deixe seu comentário. Se gostou dessa desmistificação no sótão, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima curiosidade. Além das teorias físicas, é fundamental entender o contexto humano e social da época. O grupo de Dyatlov não era apenas um conjunto de aventureiros. Eles eram um exemplo perfeito da juventude soviética do pós-guerra, dedicados ao estudo, à ciência e ao fortalecimento do corpo através do esporte. O Instituto Politécnico dos Urais era um centro de excelência, e a expedição tinha como objetivo não apenas o lazer, mas a superação de limites e a exploração de territórios pouco conhecidos. A perda desses jovens foi um golpe profundo para suas famílias e para a comunidade acadêmica, gerando um luto que se transformou em mistério devido à opacidade das investigações da época. As fotografias encontradas nas câmeras do grupo revelam momentos de descontração e amizade, o que torna o contraste com o cenário final ainda mais devastador. Vemos sorrisos, montagem de acampamento e a rotina de quem confiava plenamente em suas habilidades. Essa confiança, talvez, tenha sido o que os manteve lutando até o último suspiro, tentando desesperadamente retornar à barraca mesmo quando a hipotermia já começava a nublar seus sentidos. A análise detalhada dessas imagens, feita por especialistas ao longo de décadas, não mostra sinais de medo ou presságio de tragédia até o momento em que a câmera parou de registrar. Outro ponto que frequentemente alimenta as lendas é o estado dos corpos. A ausência da língua de Lyudmila Dubinina, por exemplo, é muitas vezes citada como prova de um ataque ritualístico ou alienígena. No entanto, médicos legistas modernos explicam que, em corpos expostos à natureza por meses, é comum que partes moles e úmidas sejam as primeiras a serem consumidas por pequenos animais e bactérias, ou que sofram processos de decomposição acelerados pela umidade da ravina onde foram encontrados. Não há evidências de cortes cirúrgicos ou intervenção humana deliberada nesse sentido. Quanto à radiação encontrada em algumas peças de roupa, precisamos lembrar que vivíamos o auge da Guerra Fria. O grupo de Dyatlov utilizava equipamentos que poderiam ter sido expostos à poeira radioativa de testes atmosféricos comuns na União Soviética daquela época. Além disso, 2 dos membros do grupo trabalhavam em instalações que lidavam com materiais radioativos. Portanto, a presença de traços de radiação, embora intrigante, não é necessariamente uma prova de um experimento militar secreto que deu errado no local do acampamento, mas sim um reflexo do ambiente em que viviam. Ao desmistificarmos o Passo Dyatlov, não diminuímos a tragédia. Pelo contrário, honramos a memória daqueles jovens ao buscar a verdade factual. O mistério persistiu por tanto tempo não por falta de explicações lógicas, mas pela combinação de um ambiente extremo, uma investigação inicial limitada e o desejo humano por narrativas fantásticas. A ciência, ao nos mostrar a força de uma avalanche de laje e os efeitos psicológicos do infrassom, nos devolve a humanidade do grupo Dyatlov. Jovens que enfrentaram uma força da natureza implacável com coragem, mas que sucumbiram a condições que ninguém poderia prever. A Casa do Curioso continuará explorando esses cantos escuros da história, sempre com um olhar crítico e respeitoso. O sótão guarda muitos outros segredos, e cada um deles merece ser contado com a precisão que a verdade exige. Esperamos que esta jornada pelos Urais tenha trazido clareza sobre um dos casos mais fascinantes do século XX. O que você achou dessa abordagem baseada em fatos? A realidade pode ser tão impactante quanto a ficção, não é mesmo? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e continue conosco nesta busca incessante pelo conhecimento. Até o próximo mistério, aqui no nosso sótão.